Bem-vindo ao RMR Redder, onde a sogra do OP tosse de propósito nos cheetos dele. Sou o babaca por ficar bravo quando a mãe da minha esposa tossiu nos meus cheetos dizendo que estava ajudando. Minha sogra é o que muitos chamam de Karen clássica. Ela passa o tempo em boutiques caras, deixando avaliações ruins para quem não a tratou como realeza e fazendo reclamações vagas no Facebook claramente sobre nós. Normalmente, só reviro os olhos e fico quieta quando ela age de forma ridícula, mas dessa vez foi diferente. Então, ela apareceu na nossa casa outro dia, sem ser convidada como sempre, e eu fui até a cozinha pegar um lanche. Eu parei na hora quando vi ela ali parada com o nosso saco de Cheetos aberto, tossindo dentro dele, e não era uma tossidinha acidental não. Ela segurou o saco aberto, se inclinou e tossiu lá dentro, como se quisesse temperar os Cheetos com seus germes. Eu falei, o que você está fazendo? Ela me olhou totalmente tranquila e disse, você precisa se acalmar, estou fazendo um favor para vocês. Uns germes a mais nunca fizeram mal a ninguém. Fiquei chocado. Ela disse isso com tanta naturalidade, como se não tivesse acabado de cuspir na nossa comida. Geralmente mantenho a calma com ela, mas dessa vez estava furioso. Chamei minha esposa, esperando que ela me apoiasse e pedisse à mãe para parar. Mas nada disso. Minha esposa simplesmente ignorou e ainda me disse para eu me acalmar também. Falou que não era nada demais e que eu estava exagerando. Eu falei para ela, como isso não é um grande problema, não tem motivo nenhum para ela estar fazendo isso, é nojento. A mãe dela fala que somos germofóbicos e que ela só quer fortalecer nosso sistema imunológico. Ela ainda disse que o motivo do nosso filho estar sempre doente é porque a gente mantém ele numa bolha e tem medo de germes. Como assim? Eu falei na lata pra ela, nunca mais faça isso. Se fizer de novo, não é mais bem-vinda aqui. Ela simplesmente riu na minha cara. Aí ela olha pra mim e diz, essa é a casa da minha filha. Se alguém vai sair daqui, vai ser você. E a minha esposa? Ela ficou parada, sorrindo, deu um meio encolher de ombros, como se não se importasse. Então fui embora. Arrumei uma mala e fui pra casa do meu irmão para esfriar a cabeça. Contei tudo e ele disse que não exagerei. Ele falou algo que ficou comigo. Nunca enfrento minha esposa ou a mãe dela, então elas acham normal me tratar assim. A esposa dele disse que algumas pessoas te tratam como você permite. Se não recebe amor ou respeito, talvez seja hora de ir embora. Não quero causar confusão ou ameaçar divórcio por causa de um pacote de Cheetos, mas sinto que isso envolve algo bem maior. Estou começando a pensar que, se as coisas continuarem assim, não sei por quanto tempo mais vou aguentar. Eu sou o idiota por ficar tão chateado com isso? Você não é o idiota. Sua sogra basicamente usou um pacote de Cheetos como arma e sua esposa agiu como se isso fosse totalmente normal? Não, isso não é só nojento, é uma completa falta de respeito. Isso não é só sobre germes, mas também sobre limites. E parece que ninguém nessa casa leva os seus a sério. Você não exagerou, você só finalmente reagiu. E sinceramente já estava na hora. Você não foi o babaca, de jeito nenhum. Sua esposa e a mãe dela te ignorarem completamente, como se sua opinião não importasse na sua própria casa, não está certo. Essa desculpa de fortalecer a imunidade é ridícula e, sinceramente, até meio insultante. Mesmo que ela realmente acreditasse nisso, tossir na comida de alguém sem pedir é simplesmente nojento. Você colocou um limite e foi ridicularizado. Isso não é pouca coisa. Karen ataca novamente, desta vez como a cruzada da tosse, defensora da imunidade natural e destruidora de pacotes de salgadinhos por toda parte. Ah, fala sério. Ela só reforçava a imunidade dos Cheetos dele em casa. Ele é quem devia agradecer. Karen, você só aumentou a taxa de divórcio. E a esposa dele rindo enquanto o desrespeitava na cozinha? Isso é simplesmente triste, realmente trágico. Seu parceiro deveria te apoiar, não rir quando alguém te trata como lixo. Mas será que podemos deixar um F nos comentários por aqueles pobres Cheetos? Eles não mereciam isso. F no chat pelo casamento do OP também. A esposa dele não caiu longe da árvore e parece que a praga já infectou ela. A ex-esposa do meu noivo está com câncer. Ele foi morar com ela e adiou nosso casamento. Ai. Nunca imaginei escrever isso, mas não sei como entender o que está acontecendo. Max não é o nome real dele, e eu estamos juntos há 2 anos, noivos há 9 meses. Era para nos casarmos em janeiro. Ia ser algo simples, mas bonito. Fizemos uma cerimônia simples, uma lua de mel acessível e começamos a economizar para comprar uma casa. Achei que éramos felizes.
Nunca brigávamos, conversávamos sobre tudo, e eu acreditava que ele jamais mentiria para mim. Ele se casou com a ex-esposa, Carolina, logo após a faculdade. Eles namoravam no ensino médio e se casaram jovens. Ele contou que se separaram amigavelmente, porque a vida foi mais difícil que o esperado. Aluguel, contas, estresse no trabalho. Eles se afastaram e após o divórcio, ele ficou aqui e ela foi para o outro lado do país trabalhar como modelo. Nunca tive problema com ela. Ela era apenas um nome em uma história antiga, até 3 meses atrás, quando o procurou no Facebook. Disse que voltou à cidade por motivos médicos e quis conversar. Eles se encontraram para um café. Quando ele voltou para casa, estava pálido. Ele me contou que Caroline estava com câncer de mama em estágio 4. Ela não tinha muita família e queria que ele estivesse ao lado dela. Ela disse que ele era a coisa mais próxima de família que ela tinha. Eu nem sabia o que dizer. Fiquei com muita pena dela. Eu disse a ele que entendia e que se ela precisasse de apoio, é claro que ele poderia estar lá. No dia seguinte, ela veio até aqui. Ela era calorosa, engraçada, educada. Eu podia ver a dor no rosto dela e isso me fez sentir vergonha de sentir até mesmo um leve ciúme. Então chegou o dia da cirurgia dela. Max foi para a costa oeste ficar perto dela por algumas semanas. Como trabalhava remotamente, não houve problema. Conversávamos todas as noites pelo Skype. Eu repetia que era temporário e certo. Quando ele voltou, contou que a cirurgia dela não foi como o esperado e que ela iniciaria a quimioterapia em breve. Então ele disse algo que eu não esperava. Ele me contou que ia se mudar para a casa dela. Só até o fim do tratamento, ele disse, talvez janeiro ou fevereiro. Ele não podia se dar ao luxo de ficar voando e ela precisava de alguém lá sempre. Por um momento, nem reagi. Só percebi que ele estava falando sério quando começou a falar sobre a logística. Ele disse que ela não tinha mais ninguém, nem família, nem amigos próximos. Ele afirmou que não seria correto deixá-la sozinha na quimioterapia e, com calma, sugeriu adiar o casamento. Lembro de ficar sentada ali no sofá, olhando para ele. Meu noivo, o homem com quem eu deveria construir uma vida, estava me dizendo que iria morar com a ex-esposa dele por tempo indeterminado. Ele disse que era só platônico, dormiria no sofá e ainda poderíamos conversar por Skype. Ele disse que tínhamos a vida toda juntos, mas ela talvez só mais um ano. Não soube como responder. Como você olha nos olhos de alguém e diz, não cuide da pessoa que está morrendo de câncer? Eu odiava o quão egoísta isso soaria, então eu disse sim. Isso foi há 2 meses. Ele está morando com ela desde então. Agora conversamos talvez 2 vezes por semana. Sempre que pergunto quando ele volta, diz que não quer deixá-la perto do fim e que eu deveria entender. E eu tento, de verdade, mas toda noite, sozinho no apartamento, olhando para um armário meio vazio e um anel que pesa mais do que deveria, sinto algo se retorcendo no peito. Não é só tristeza, é raiva. Eu sinto ressentimento da Caroline por depender tanto dele quando ela deve saber que isso não é justo. Eu sinto ressentimento do Max por concordar com isso, e me odeio por sentir ressentimento de qualquer um deles. Eu sei que ela está doente. Eu entendo que ela tem medo, mas ela é a ex-esposa dele e ele é meu noivo. Ainda assim, sou eu quem espera sozinho por um casamento que talvez nem aconteça. Estou errada em sentir isso? Estou sendo insensível? Porque agora, eu não sei mais onde está o limite. Você tem razão em se sentir ressentido. Ele escolheu a ex-esposa em vez de você, deixando claro quem é prioridade agora, e isso não pode ser ignorado. Compaixão é bom, mas limites existem por um motivo. Esse arranjo não é nobre, é inadequado. Ele deveria estar visitando, não morando com ela, e você não deveria ter que esperar por ele como uma reserva, enquanto ele faz de conta que tem uma família com outra pessoa. Você precisa se perguntar uma coisa. Quando ele finalmente voltar, você ainda vai enxergá-lo da mesma forma? Porque é uma coisa apoiar alguém que está doente. É outra coisa ver seu noivo morar com a ex por meses enquanto você espera sozinha e depois ele ainda espera que você esteja de braços abertos. Atualização. Finalmente falei com ele. Eu disse a ele que queria que ele voltasse para casa, que eu respeitava o que ele estava fazendo, mas que era hora de encontrar uma maneira diferente de ajudá-la. Sugeri que ele a visitasse periodicamente ou que bancássemos as passagens dela para ficar no nosso quarto de hóspedes durante a recuperação. Ele apenas me encarou pela tela. Então ele disse, ela precisa de mim aqui. Eu disse que também precisava dele. Foi aí que ele finalmente disse, a verdade. Caroline não estava no estágio 4, ela estava no estágio 2. Ele admitiu como se não fosse nada demais, disse que todo o resto era verdade, a cirurgia, a quimioterapia, tudo isso, mas ela não estava morrendo.
Ele mentiu porque achou que eu não o deixaria ir, queria ficar com ela e precisava que eu acreditasse que era algo vital. Ele contou a ela que eu estava tranquilo, que adiamos o casamento para agosto do próximo ano e que eu apoiava sua presença lá. Ela não sabia o quanto ele mentiu. Eu fiquei sem palavras. Eu só fiquei sentado ouvindo ele falar sobre o tratamento dela e como ele não podia deixá-la agora. A ficha caiu em mim como uma onda lenta e pesada. Ele não tinha ido para cuidar dela, ele tinha ido para ficar com ela. Ele jurou não estar apaixonado por ela, mas como acreditar? Ele mentiu para nós dois e inventou tudo para justificar voltar correndo para ela. Quando eu disse para ele que tinha acabado, ele não discutiu. Ele só disse que provavelmente era o melhor. A única coisa que ele pediu de volta foi o anel. Eu concordei. Falei que enviaria pelo correio para o endereço dela. Não sei porquê, mas isso o fez hesitar pela primeira vez. Talvez tenha assustado ele. Ler meu bilhete. Talvez ele soubesse que ela descobriria o que ele fez. Ele já havia desistido de nós antes que eu dissesse adeus. Queria dizer que fiquei com raiva ao desligar, mas só senti vazio. Ele mentiu sobre tudo, e mesmo assim tive pena dele. Talvez seja assim que o amor termina. Pena da pessoa que te quebrou. Naquela noite, eu arrumei minhas coisas e comecei a procurar um novo apartamento. Eu vou ficar bem, eventualmente. Que covarde! Ele não só te traiu, ele mentiu para uma mulher que estava enfrentando um câncer só para se sentir como um herói. Você lidou com isso com mais elegância do que ele merece. Devolva o anel se isso te aliviar, mas não precisa explicar. Ele distorceria tudo em outra mentira. Foque em sair de cabeça erguida. Espero que Caroline descubra a verdade. Ela merece saber que o homem que deixou voltar construiu sua compaixão baseada em uma mentira. Então ele fingiu ter câncer em estágio 4 só para correr de volta para a ex? Isso não é romance. Isso é um filme de drama daqueles, escrito por um mentiroso. Ele queria tanto ser um herói que acabou se tornando o vilão. Imagine mentir para duas mulheres ao mesmo tempo e ainda achar que é o mocinho. Ele. Não, Adiou o casamento. ele só aumentou a ousadia dele. O sabático do meu marido ficou patético e eu quero acabar com isso agora mesmo. Nós dois estamos no início dos 30 anos, casados há alguns anos, ainda sem filhos. Compramos nossa casa juntos e dividimos tudo meio a meio. A vida não era perfeita, mas era estável, até o ano passado. Meu marido trabalhou na mesma empresa por quase uma década. Ele ganhava bem e tinha orgulho do que fazia, mas os últimos anos foram difíceis. O chefe dele era autoritário e ele vinha falando em pedir demissão de vez em quando. Eu sempre dizia a mesma coisa: tudo bem sair, mas arrume outra coisa antes. Então, numa tarde, ele ligou dizendo que tinha pedido demissão. Assim, do nada, sem plano B, sem aviso prévio. Ele falou algo sobre ter chegado ao limite e que não aguentava mais. Me garantiu que tinha economias e queria tirar um pequeno sabático para decidir o próximo passo. Ele disse que queria trabalhar em algumas ideias de negócio e talvez começar algo próprio. Eu quis apoiar. Falei para ele tirar alguns meses para descansar e se reorganizar. Ele tinha merecido isso depois de anos de estresse. Isso foi há 8 meses. Ele não enviou nenhuma candidatura de emprego, não atualizou o currículo. Ele tem bebido mais do que nunca, dizendo que isso o ajuda a pensar. Ele passou de mexer com ideias de negócios mal elaboradas para passar horas no celular, convencido de que pode ser um influenciador online. Ele postou frases motivacionais e fotos do nosso cachorro com legendas sobre viver livre ou sei lá o que. Nada disso deu certo. Para ser justo, ele fez alguns projetos em casa e ajudou a consertar coisas, mas na maior parte do tempo só bebe, reclama e fica no celular. Nossas contas, que antes eram divididas igualmente, agora estão 80-20 com eu pagando os 80%. Ao tentar conversar, ele riu e disse que eu podia me divorciar e pagar pensão se não gostasse do acordo. Então, assim que eu questionei, ele começou a chorar e disse que talvez estivesse deprimido. Claro, isso me fez parar na hora. Ofereci ajuda, sugeri levá-lo ao médico, mas ele recusou. Disse não acreditar em antidepressivos e que resolveria sozinho. Já não sei o que é real, não sei se ele realmente enfrenta dificuldades ou só usa a palavra depressão para fugir da responsabilidade. Eu passei a sentir ressentimento por ele e por toda a situação. O que você faria no meu lugar? Se ele acha que está deprimido, deve procurar um médico. Depressão não se resolve com bebida ou conversa. Você já deu apoio suficiente. Se ele recusa ajuda, escolhe permanecer preso, e isso não é culpa sua.
Você não está errado em sentir ressentimento. Você não se comprometeu a sustentar os dois enquanto ele tenta ser influenciador no Instagram. Descansar por 1 ou 2 meses é diferente. 8 meses sem progresso e bebendo todo dia não é recuperação, é fuga. Atualização. Finalmente o confrontei e disse que precisávamos conversar seriamente sobre o rumo das coisas, tanto financeira quanto emocionalmente. Eu disse que ele precisava marcar uma consulta médica, parar de beber ou ambos. Ele recusou, ficou na defensiva, até hostil, o que não é nada parecido com ele. Perguntei quanto de economia ele ainda tinha e ele disse, o suficiente. Quando insisti por um número, ele se recusou a me contar. Quando perguntei se ele tinha alguma dívida no cartão de crédito, ele disse que não, mas não quis me mostrar provas. Foi aí que eu disse aquilo. A partir de março, ele precisa voltar a pagar metade das contas. Ele apenas me encarou, não disse nada. Os olhos dele se encheram de lágrimas, mas ele não falou nada. Depois disso, ele parou de dormir na nossa cama. Desde então, ele está no porão. Eu chego do trabalho e mal vejo ele. Ele se esconde lá embaixo, bebe e fica rolando o celular. Passamos de um casamento para uma casa silenciosa, dividida por uma escada. Eu disse para mim mesmo que daria um tempo, mas na verdade já deu. Estou cansado de me sentir como a mãe dele em vez de sua esposa. Ele sente vergonha e, em vez de resolver, fica se lamentando. Você não pode resgatar alguém que se recusa a se levantar. Neste ponto, é auto-infligido. Se ele não vai parar de beber nem buscar ajuda, já fez sua escolha. Agora, proteja suas finanças e sanidade. Você já teve paciência demais. Há quanto tempo esse casamento existe? Você parece acostumado a dividir tudo meio a meio, mas nem sempre a vida funciona assim. Não digo que deva tolerar, mas seu marido precisa de ajuda. Pela sua descrição, sua conversa deve ter parecido um ataque para ele. Não porque foi, mas porque ele sabe que você está certa e se sente fracassado. O casamento nem sempre é equilibrado. Às vezes é 49 a 51, às vezes é 80 a 20. A questão é se ele ajuda de outras formas, como cozinhar, limpar, cuidar das tarefas, ou se você faz tudo sozinha. Se for o segundo caso, então sim, ele está se aproveitando de você. Só você sabe o quanto mais disso você aguenta. Atualização. Já se passaram mais 2 meses e as coisas não melhoraram. Na verdade, pioraram. Ele ainda está no porão. Mal fala comigo. Não temos intimidade há meses. É como se fôssemos colegas de quarto. Parei de cozinhar para ele. Então agora ele sobrevive com miojo que comprou na Amazon. Quando chegou março, pedi a parte dele das contas. Ele me mandou 2/3 do que devia e ficou furioso quando pedi o resto. Ele só ficava repetindo, me deixa em paz, cada vez mais alto, até eu parar de falar. Depois veio a rotina de sempre, ele dizendo que está deprimido, usando isso como um escudo, mas ele ainda não procurou um médico, ele nem sequer saiu de casa há semanas. Disse claramente, ou você procura um médico e muda de vida, ou nosso casamento acaba. Ele sorriu de canto e fez outra piada sobre pensão. Aquilo foi a gota d'água. Me reuni com um advogado de divórcio esta semana. Ele foi gentil, mas firme, e afirmou que meu marido não teria direito à pensão, pois largou o emprego por vontade própria e nenhum médico disse que ele não pode trabalhar. Ele só tem bebido e não faz nada. Ainda tenho uma pontinha de esperança de que ele mude, mas se não mudar, vou entrar com o pedido no mês que vem. Seu ultimato estava certo. Ele deixou claro que não vai se ajudar. Você fez tudo o que um parceiro pode fazer e agora é hora de se proteger. Às vezes, a única coisa que faz as pessoas mudarem é perder aquilo que elas consideram garantido. Você pode amá-lo e ainda assim ir embora. Atualização. Já se passaram vários meses desde minha última postagem e tudo mudou. Agora estamos oficialmente separados com planos de nos divorciar dentro de 1 ano. Após a última atualização, consegui convencê-lo a ir ao médico, que sugeriu terapia e antidepressivos, mas ele recusou. Ele disse que terapia era perda de dinheiro e que antidepressivos poderiam afetar seu cérebro. Fiquei ali, percebendo que nada mudaria sem a vontade dele. Por um breve momento parecia que as coisas poderiam melhorar. Tivemos uma semana boa em abril, cozinhamos juntos, assistimos a um filme, até dormimos na mesma cama. Por esse curto período de tempo, eu me permiti acreditar que tínhamos encontrado nosso caminho de volta. Então discutimos por causa de algo pequeno. Eu nem lembro o que era, e tudo desmoronou de novo. Uma noite, depois do trabalho, fiquei sentado no carro por horas, incapaz de entrar em casa. Fingir que tudo estava bem me enjoava, então percebi que tinha acabado para mim. Contei para ele mais tarde naquela semana. Ele chorou, mas não me pediu para ficar. Aquele silêncio disse tudo.
Ele foi morar com os pais logo depois. Eu fiquei na casa, tentando reconstruir minha vida pedaço por pedaço. O silêncio parecia pesado no começo, mas com o tempo ficou tranquilo. Ainda rezo por ele, mas finalmente aceitei que não posso salvá-lo. Um amigo em comum me disse que ele está bebendo menos agora, e isso me trouxe um certo conforto. Ele não me procurou, e eu também não o procurei. Talvez seja o melhor. Voltei a ver meus amigos, retomei antigos hobbies e estou lembrando como é rir sem sentir aquela tensão no peito. Ainda dói às vezes, mas é uma dor mais leve, mais limpa. Aquela dor que surge quando você para de lutar por algo que terminou. Talvez um dia ele encontre a ajuda que precisa, mas aprendi que isso não é mais minha responsabilidade. É triste, mas você fez a coisa certa. Você tentou de tudo, apoiou ele, estabeleceu limites, deu tempo e até ajudou a encontrar ajuda profissional. Existe um limite para o que alguém pode fazer antes que o outro assuma a responsabilidade por si. Não é fácil se afastar de alguém que você ama, mas às vezes amar significa saber quando parar de cuidar do que não cabe a você consertar. Ele fez suas escolhas e agora está vivendo com as consequências. Você fez a sua parte e merece a paz que vem ao deixar ir. Esse final dói, mas é o certo. Você não pode reconstruir alguém que se recusa a pegar sequer um tijolo. Você fez o máximo e, mesmo quando não bastou, escolheu a dignidade em vez do desespero. Isso exige muita força. Orgulhe-se por impor limites e proteger sua sanidade. Você não falhou com ele, ele falhou consigo mesmo ao rejeitar todas as chances que deu. A cura vai levar tempo, mas você já está no caminho. Então, o marido transformou seu período sabático em uma festa de autopiedade em tempo integral. Ele largou o trabalho e o casamento ao mesmo tempo. Ela não foi embora por deixar de se importar, mas porque ele foi o primeiro a fazer isso. Exatamente, você não pode salvar alguém que continua cortando a própria linha de vida. Minha sogra tentou me ofuscar no meu próprio casamento, mas minhas madrinhas tiveram uma ideia diferente. Não imaginei que meu casamento teria uma batalha de chefe, mas parece que toda história de amor tem um vilão. O meu foi minha sogra. Eu, mulher de 28 anos, me casei com meu marido, Marcos, que tem 30 no mês passado. Foi realmente o melhor dia das nossas vidas. Mas chegar lá exigiu nervos de aço, muita cafeína e paciência. Quando coloquei o anel, a mãe dele fez do casamento seu projeto pessoal. No início, parecia inofensivo. Ela quis ajudar no planejamento. Achei que ela fosse sugerir algo ou cuidar de tarefas, mas não fez nada disso. Em uma semana, ela já contatava fornecedores, falava com o buffet e postava no Facebook sobre o grande dia do filho. Não era nosso casamento, e sim o grande dia do filho dela, como se eu fosse só um convidado de honra. Isso virou padrão. Eu disse que queria verde sálvia e dourado porque parecia elegante e acolhedor. Ela disse que azul royal e prata chamam mais atenção nas fotos. Eu escolhi uma banda indie que Mark e eu amávamos. Ela insistiu que precisávamos de um quarteto de cordas porque isso faz a cerimônia parecer um conto de fadas. Falei que queria uma cerimônia curta e simples, mas ela insistiu em fazer algo grande, dizendo que menos que isso faria Mark parecer mão de vaca. E ela disse essa última parte sorrindo diretamente para mim. E o pior, ela dava um jeito de agir pelas minhas costas para tentar conseguir o que queria. Um dia, nossa florista ligou para confirmar uma mudança na paleta de cores. Eu não tinha feito nenhuma alteração. Adivinha quem ligou fingindo ser eu? Nessa altura, até o Mark já estava ficando sem desculpas para ela. Ele dizia coisas como, ela só quer se sentir incluída, ou é o jeito dela mostrar que se importa. Ah, tá bom. Algumas pessoas mandam cartões, minha sogra manda o caos. Tentei impor limites educadamente. Disse que agradecíamos as opiniões dela, mas eu e o Mark já sabíamos o que queríamos. Ela assentiu, sorriu e disse, claro, querida. No dia seguinte, ela me enviou uma planilha com sugestões de melhorias. E então, chegou o dia do casamento. A manhã começou perfeitamente. O tempo estava limpo, minhas madrinhas estavam animadas e pela primeira vez em meses, eu me sentia calma. Então ela chegou. Eu estava no meio de fazer meu cabelo quando ouvi uma das minhas madrinhas dizer, ah, não. Eu me virei e lá estava ela, minha sogra, entrando no local com um vestido longo, cor creme, coberto de lantejoulas. Não era branco, mas claro o bastante para todos pararem. O brilho refletia o sol como uma bola de discoteca ousada. As pessoas sussurravam. O fotógrafo até congelou no meio da foto. Eu só fiquei sentado, sem palavras, tentando entender se aquilo era real. Felizmente, minha dama de honra não hesitou.
Ela largou o doce que estava segurando e se levantou. Ela disse para ela: "Não, hoje não." Ela se virou para as outras madrinhas como uma comandante de guerra. Elas não precisaram de instruções e sabiam o que fazer. Em poucos minutos, elas formaram um pequeno, mas assustador esquadrão e a interceptaram na porta. Elas não gritaram, não fizeram escândalo. Elas sorriram com aquele sorriso educado e apertado que mulheres usam ao encerrar as besteiras de alguém, parecido com o que ela me dava. Uma delas explicou calmamente que a cor do vestido dela era inadequada e que precisava ser trocada imediatamente. Minha sogra tentou argumentar. "Não é branco, é creme." Minha dama de honra retrucou dizendo que chamar de creme não tornava a situação melhor. Ainda era como ir a uma degustação de vinhos em um casamento levando leite. Ela ofereceu 2 opções para ela. Uma, trocar pelo vestido reserva que tinham levado caso ela tentasse algo assim, ou 2, ir embora. Sim, minhas madrinhas já previram isso e compraram um vestido simples, cor blush, do tamanho dela, para emergências. Foi então que minha sogra chorou. Um choro alto que chama a atenção. Ela ligou para Marcos dizendo que minhas amigas estavam contra ela e estragando seu dia. Ele disse calmamente para ela apenas trocar de roupa para que pudéssemos seguir em frente. Depois de uns 10 minutos de suspiros dramáticos e comentários murmurados sobre estar sendo desrespeitada, ela trocou para o vestido reserva. Minhas madrinhas voltaram para a suíte da noiva como heroínas. Juro, elas deveriam ter entrado de volta ao som de Eye of the Tiger. Quando as vi entrando, quase chorei de alívio. O resto da manhã correu bem depois disso, embora minha sogra tenha me lançado alguns olhares gelados durante as fotos. Mas ela ainda não tinha terminado. Durante a recepção, logo depois que meu pai terminou o brinde, minha sogra pegou o microfone, sem aviso, sem sinal, simplesmente se levantou e começou a falar. O que se seguiu foi um discurso de 10 minutos intitulado "Criando o Homem que Tornou Este Dia Possível." Foi um verdadeiro monólogo. Ela falou sobre como Mark era seu orgulho e alegria, como ela não estava perdendo um filho e que ela sempre seria a primeira prioridade dele. Spoiler, ela não é. Os convidados trocavam olhares. Minha tia se inclinou e sussurrou. "Isso é normal dela?" Eu apenas forcei um sorriso. Mark e eu trocamos um olhar rápido que dizia tudo. "É, faz sentido." Depois do discurso dela, ela simplesmente sentou parecendo orgulhosa de si mesma, completamente alheia ao quanto deixou todo mundo desconfortável. Mas apesar desse caos, o resto da noite foi incrível. Nossos amigos dançaram, riram e deixaram claro que a única pessoa que não entendeu o recado sobre limites foi ela. Semanas depois, ela age como se nada tivesse acontecido e me manda mensagens pedindo para aprovar quais fotos do casamento postar online. Ela ainda quer escolher em qual foto ela parece mais radiante. Estou quase imprimindo a foto dela com o vestido brilhante nos cartões de agradecimento, só para lembrar com quem ela lida. Não quero guardar rancor, mas preciso impor limites eficazes agora. Então, se alguém aí tiver algum conselho para lidar com uma sogra que acha que todo marco é o momento dela brilhar, estou ouvindo. Seu marido deve ser o responsável por toda a besteira da sogra e te apoiar sempre. A boa notícia é que ele pediu para ela mudar, o que significa que vocês estão alinhados como equipe. Mantenham isso depois do casamento. Ele filtra as opiniões dela. Ele interrompe os discursos dela contra você. Conversas sobre limites devem começar por ele, depois você. Assim isso continua viável. As madrinhas dessa história foram mais corajosas que muitas famílias que conheço. Sem gritos ou escândalos, só execução calma e um plano reserva pronto. Esse é o exemplo a ser seguido. Sem vinho tinto acidental, nem colapso constrangedor ao vivo no Facebook. Mantenha esse grupo por perto para futuros eventos, pois essa energia de vestido brilhante da sua sogra costuma surgir em chás de bebê, aniversários e outros. Com sogras assim, algumas ficam mais tranquilas com o tempo, outras só tornam o controle mais discreto. Ela pode estar mais simpática agora porque sabe que o acesso ao filho dela depende de você. Seja educado, mas fique atento. Limites claros, decisões compartilhadas e consequências reais. Daqui a 20 anos, ela pode ser a abelha rainha no Shady Pines. Por enquanto, ela é só uma convidada que precisa respeitar o código de vestimenta. Aparecer em um casamento com lantejoulas creme, isso não é confiança, isso é sabotagem movida a brilho. Aquelas madrinhas lidaram com ela como seguranças experientes de boate. A sogra realmente tentou ser a atração principal no evento de outra pessoa. Ela não roubou os holofotes. Ela só confirmou porque precisava de segurança. Minha namorada desistiu da carreira depois que fiquei milionário. Como digo para ela que isso não vai dar certo?
Conheci minha namorada Kylie na faculdade comunitária há 7 anos e começamos a namorar 2 anos depois. Naquela época, ela queria ser enfermeira e eu a apoiava por sua paixão. Depois, me transferi para uma universidade de 4 anos e obtive meu MBA. Kylie me deu um apoio emocional constante durante minha trajetória escolar, pelo qual sou muito grato. Os pais de Kylie cortaram seu apoio financeiro devido aos hábitos de consumo, levando-a a trabalhar por 1 ano para ajudar nas contas. Durante esse período, investi todas as minhas economias, tempo e energia em uma plataforma startup com meu melhor amigo no setor automotivo. No início do ano, fomos comprados por uma quantia que mudou nossas vidas. Como parte do acordo, seguimos como consultores com altos salários. Enquanto isso, Kylie continuou trabalhando na joalheria. Após a venda da empresa, ela decidiu entregar seu aviso prévio de 2 semanas no trabalho. Eu me ofereci para pagar os estudos e as despesas de moradia dela e, inicialmente, ela ficou animada com a ideia de voltar a estudar para conseguir seu diploma de enfermagem. Comprei um apartamento para morarmos, um grande avanço em relação ao anterior e bem localizado perto da escola dela. No fim de semana, ela disse que não sabia se queria voltar a estudar e até cogitou ser dona de casa, mesmo sem estarmos casados. Não respondi de imediato porque não sabia como lidar. O que me atraiu nela foi sua ambição e essa mudança repentina nos objetivos me preocupou. Notei que, desde que minha situação financeira mudou, os hábitos de consumo dela aumentaram, com compras impulsivas e interesse por carros novos. Me preocupo em exagerar, mas algo nesse novo lado dela parece estranho. Eu ainda a amo e quero que nosso relacionamento dê certo, mas estou tendo dificuldades com as mudanças nas atitudes e ações dela. Não tenho certeza de que tipo de conselho você quer aqui. Diga a ela que você nunca quis uma esposa apenas em casa, mas sim uma parceira que contribua e que sempre valorizou sua ambição de ter carreira e independência. Você precisa ter uma conversa bem franca de que, neste momento, seus bens não são patrimônio compartilhado. OP. Então, aqui vai outro detalhe que eu deixei de fora. A mãe dela era dona de casa. O pai dela tem boa condição financeira, então ela não acha errado o que decidiu. Ela cresceu nesse ambiente. Quando começamos a namorar, disse que queria ser diferente da mãe, ser independente e ter carreira. No futuro, se acabarmos tendo filhos depois de casar, eu não me importo que ela seja dona de casa, mas por enquanto, isso está muito distante. No geral, não há problema em ser parceiro ou cônjuge que fica em casa, desde que seja decisão mútua. Ser pai ou mãe em casa, não há nada de errado. Namorado ou namorada de 25 anos que fica em casa, não, aí tem algo muito errado. Sou babaca por me irritar porque meu colega dormiu meses debaixo da minha cama sem avisar? Eu, homem de 24 anos, moro com Carl, também de 24 há cerca de 2 anos. Meses após começarmos a dividir o apartamento, ele contou que era pansexual. Respondi que tudo bem. Não me interesso por personalidade ou informações pessoais e não julgo ninguém. Achei que o assunto já estava encerrado. Na noite passada, vivi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Por volta das 3h, ouvi um barulho estranho debaixo da cama. No início, pensei que era imaginação, mas ouvi de novo um movimento. Minha reação foi: ah não, será que tem um rato ou camundongo lá embaixo? Sentindo-me desconfortável, levantei e usei a lanterna do celular para olhar embaixo da cama. O que vi me chocou profundamente. Debaixo da minha cama, meu colega de quarto, Carl, me encarava com olhos arregalados e gritou quando o olhei. Naquele momento, senti um terror inédito, como um choque físico de medo. Por um instante, realmente pensei que estava tendo um ataque cardíaco. Tudo o que consegui ouvir depois disso foi ele dizendo: desculpa, 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 repetidas vezes. Ele saiu debaixo da cama, engatinhando, chorando e pedindo desculpas, sem parar. Estava tão assustado que corri do apartamento de pijama. Fui a uma Dunkin' Donuts 24 horas perto dali, tentando me acalmar com café descafeinado e um sanduíche de café da manhã, ainda com o coração acelerado. Enquanto isso, Carl seguia mandando mensagens pedindo para conversar. Ignorei todas, até que ele enviou algo que me horrorizou ainda mais. Ele admitiu dormir debaixo da minha cama algumas noites por semana, há 3 ou 4 meses, dizendo que era para ficar mais próximo de mim. Esperei ele sair para o trabalho, voltei ao apartamento, peguei o essencial e fui embora. Agora estou na casa de um amigo. Nosso contrato de aluguel acaba em 1 mês e não quero renovar. Carl tem me mandado mensagens e até amigos em comum começaram a fazer o mesmo. Alguns dos meus amigos, assim como alguns dos amigos dele, estão dizendo que eu envergonhei ele e que estou rejeitando as desculpas dele.
A maioria concorda que ele exagerou, mas alguns acham que devo dar outra chance por ele ser sensível. Sinto que estou ficando louca. Parte de mim acredita 20% que estou presa em um pesadelo lúcido, ou talvez em coma, e tudo isso seja só um sonho insano. Então, sou eu o idiota aqui, ou todo mundo ao meu redor é completamente maluco? Sim, você envergonhou ele. Sim, você rejeitou as desculpas dele. Por quê? Porque ele ultrapassou tantos limites de decência comum, privacidade e respeito humano básico. Qualquer confiança que você tinha em Carl foi quebrada, despedaçada em 1000 pedaços. Você não é o idiota. Meu chefe disse, apenas siga o roteiro, então eu segui, até chegar ao colapso de um cliente de $1 milhão. Trabalho no suporte ao cliente de uma empresa que fornece software para grandes nomes da indústria da saúde. Nossos clientes não são usuários comuns. Hospitais, clínicas e centros médicos, onde a inatividade pode ter graves consequências. Trabalho na empresa há 5 anos e conheço nosso software completamente, então costumo resolver problemas incomuns e normalizar tudo com facilidade. Recentemente, um novo supervisor chamado Alex se juntou a nós. Recém-saído de um programa de gestão corporativa, trouxe grandes ideias sobre eficiência e produtividade. Segundo ele, para resolver nosso tempo de resposta lento, bastava adotar uma política de uso exclusivo de scripts. Segundo ele, todas as interações com o cliente deviam ser roteirizadas para evitar perda de tempo com conselhos desnecessários. Sem soluções personalizadas, etapas extras ou pensar fora da caixa. Se o problema do cliente não estivesse no roteiro, era preciso registrá-lo, escalar e pedir que aguardasse retorno. Quando Alex anunciou a nova política, expliquei que a maioria dos clientes nos liga por questões específicas e urgentes. Seguir rigidamente o roteiro só iria frustrá-los e, em muitos casos, não resolveria totalmente seus problemas. Alex não cedeu. Todos seguem o roteiro, sem exceções, disse ele, sorrindo com aquela confiança de quem acha que está reinventando a roda. Se até mesmo o nosso maior cliente ligar, você segue o roteiro, que, algumas semanas depois. Certa manhã, atendo e sou cumprimentado pelo CEO de um dos nossos maiores clientes, uma grande rede de saúde parceira há anos. Eles têm um contrato multimilionário conosco e perdê-los seria catastrófico. O CEO está ligando em pânico, porque todo o sistema deles caiu. A falha está bloqueando prontuários e diagnósticos dos pacientes, colocando o cuidado em risco. Não é só um problema técnico, mas afeta a saúde das pessoas. Assim que ele descreve o problema, reconheço na hora. É um bug conhecido com solução simples de 5 minutos que já resolvi várias vezes. Mas há um detalhe, a correção não está no roteiro. Fico dividido. Meu instinto quer ajudar, cumprir meu trabalho e evitar desastre. Mas as ordens rígidas de Alex ecoam na minha cabeça. Siga o roteiro, sem exceções. Se eu ajudar, arrisco meu emprego. Se eu não ajudar, arrisco o contrato com o cliente e possivelmente vidas. Então faço exatamente como Alex me mandou. Sigo o roteiro passo a passo, dolorosamente. O CEO perde a paciência rapidamente. Ao repetir procedimentos básicos que ele não precisa, sou interrompido e questionado sobre a perda de tempo. Explico a política. Só posso oferecer soluções dos nossos roteiros. Se não resolver, encaminho o caso e alguém te liga em até 24 horas. Ele fica completamente em silêncio e então diz, encaminhe agora. Registro o problema e encaminho para retorno. Em menos de 1 hora, a notícia se espalha. Alex foi chamado para uma reunião de emergência com o chefe do departamento. Parece que o CEO do cliente contatou diretamente a liderança da nossa empresa e foi direto ao ponto. Ele pediu explicações pela queda na qualidade do serviço e ameaçou mudar de fornecedor. Dizem que ele falou, se o suporte de vocês é só seguir roteiro e não resolver o problema, então acabou para nós. No final do dia, todos nós recebemos um e-mail intitulado Atualização da Política de Roteiros, vigente imediatamente. Agora éramos orientados a usar nosso julgamento e sair do roteiro em questões prioritárias. Todo o plano de eficiência do Alex foi descartado na hora e agora ele está sob avaliação de desempenho. Ele perdeu o respeito da equipe e não sei se sua reputação vai se recuperar após esse erro. Nos dias seguintes, a história do colapso do cliente se espalhou rapidamente pelo escritório, ficando cada vez mais exagerada. Alguns até disseram que o CEO ameaçou processar. Alguns disseram que ele sugeriu comprar um concorrente. Independentemente dos detalhes, o nome de Alex virou uma espécie de história de advertência, um lembrete do que acontece quando se coloca políticas rígidas acima do bom senso. Quanto a mim, sigo fazendo o meu trabalho como sempre, pensando rápido, resolvendo problemas e confiando nos instintos. A diferença agora é que eu dou um leve sorriso toda vez que penso nisso. Afinal, eu só estava seguindo ordens.
Eu sou o idiota por não ser amigável com as filhas do meu parceiro agora que elas se aproximaram de mim. Eu, 42 anos, estou namorando Tim, 59 e um viúvo. Ele trabalha em banco e eu sou bartender. Sei como isso soa e as filhas dele pensaram o mesmo, achando que eu estava com ele por dinheiro. Mas, na verdade, Tim está mais duro que prego na areia, enquanto eu tenho um fundo fiduciário, então a realidade é exatamente o oposto. A situação financeira do Tim se deve em grande parte à luta da falecida esposa contra o câncer, que ocorreu 3 vezes. Ele usou 6 cartões de crédito, fez outro financiamento, sacou a aposentadoria e fez tudo para garantir o melhor tratamento para ela. Depois, ele a ajudou a resistir até ver as filhas se casarem. Elas moram a 6 horas de carro e nos 2 últimos natais fomos visitá-las. Nas 2 vezes, me ignoraram, afastaram Tim quando ele tentava me incluir e impediram até que os maridos conversassem comigo, sempre me interrompendo. No primeiro ano, Tim as repreendeu e elas se desculparam apenas para ele, justificando o comportamento pela dor de ver o pai com outra mulher. No segundo ano, elas repetiram. Este ano, avisei Tim que não iria. Ele pode ver as filhas no Natal. Nunca pediria que não fosse, mas vou ficar aqui. Tim não gostou muito da ideia, pois depende de mim para dirigir quando sente dores nas costas e odeia voar. O carro dele de 2010 está péssimo, então aluguei um carro de luxo confortável para ele, graças ao meu irmão dono de uma concessionária. Tim ficou animado com o carro e ligou para as filhas para contar, pois agora pode visitá-las mais sem se preocupar com as costas. Elas ficaram furiosas, acusando-o de gastar o dinheiro da mãe delas em uma casa fajuta e em um carro para me impressionar, enquanto, segundo elas, ele nunca deu 1 centavo para os casamentos delas. Durante a discussão, ficou claro que presumiam existir uma apólice de seguro de vida. Elas não sabiam da dívida do cartão, da segunda hipoteca ou que a casa estava negativa e quase sendo executada antes de Tim se mudar para minha casa. Elas não notaram que a casa é minha, que Tim só paga a conta de água pelos banhos excessivos e que dividimos as compras. Agora, as filhas pedem meu telefone e dizem lamentar que eu tenha passado Natais sozinho. Elas também querem nos visitar e ficar com a gente no ano que vem, convenientemente no verão, já que eu moro perto da praia. Eu disse para Tim que eu absolutamente não quero que ele dê o meu número. Serei educado se vierem visitá-lo, mas não quero ser amigo delas. Se tivessem conversado comigo, saberiam que não é certo presumir que estou com ele pelo dinheiro. Tim acha que sou inflexível. Ele crê que suas filhas gostariam de mim com o tempo e que perceber minha generosidade está fazendo elas mudarem de ideia. Sinceramente, não me importo se mudarem de ideia agora ou depois. Tiveram a chance de me conhecer sem julgar e preferem agir como garotas mimadas e maldosas. Você está certo. São mulheres adultas, não crianças, e você não deve nada a elas, muito menos dinheiro ou favores que desejam. Também me preocupa muito que seu marido nunca tenha esclarecido a situação. Ele viu as filhas te tratarem como interesseira por 2 anos e nunca as corrigiu, nem explicou a verdade. Seus problemas são maiores que enteadas horríveis. Sou um idiota por cortar abruptamente minha ex-noiva da minha vida? Eu, homem de 25 anos, conheci minha agora ex-noiva no meu primeiro ano de faculdade. Com 18 anos, passamos rapidamente de amigos a namorados. Nos demos muito bem e tudo foi fácil e natural. Tivemos um ótimo relacionamento. Era o tipo de relacionamento que todo mundo sonha, aquele que as pessoas idolatravam e diziam, se esses dois terminarem, então o amor não existe. Você entende o que quero dizer? Para este post, vou chamar minha ex de Ashley. Ashley era tudo o que eu queria em uma mulher. Engraçada, inteligente, bonita, pé no chão e ligada à família. Ela queria construir uma vida juntos, e nossas famílias ficaram próximas ao longo do nosso relacionamento. Era como se já fôssemos uma grande família, mesmo antes de nos casarmos. Como planejado, pedi Ashley em casamento há 1 ano, sem saber que isso mudaria tudo. Ela aceitou, mas as coisas começaram a mudar. Devagar, mas certamente, ao longo dos meses, Ashley foi ficando mais distante. Tentei ignorar, atribuindo isso ao nervosismo. Aquele frio na barriga antes do casamento, mas eu devia ter confiado nos meus instintos. Ashley passou a sair mais com as amigas nos fins de semana. Já tinha ido com ela antes. Essas saídas eram para baladas e beber, algo que não curtia, mas confiava nela e não via problema. Porém, após pedir Ashley em casamento, elas aumentaram muito. Eu tinha aquela sensação incômoda de que algo estava errado, mas deixei pra lá, convencido de que minhas dúvidas eram só nervosismo de casamento. Eu deveria ter ouvido meu instinto. Na semana passada, recebi uma mensagem de uma amiga dela, dizendo que se sentia muito culpada pelo que acontecia. Ela contou que Ashley estava com dúvidas sobre o casamento.
Ela sentia que não teve chance de explorar outras opções e a ideia de ficar presa para sempre a deixava muito ansiosa. Aparentemente, nessas saídas, Ashley flertava com caras, dançava com eles e até ficava com eles para tirar isso do sistema dela. Como ela não transava com eles, ela não considerava isso traição. A amiga dela me contou que uma noite ela ficou com um cara na balada e até me mandou fotos e vídeos dessas noites. Meu coração afundou. Agradeci à amiga por contar e pedi sigilo. Para mim, traição é inaceitável. Eu já sabia que tinha terminado. Meu histórico com traições só piorou tudo. Ashley sabia da minha ex do ensino médio que me traiu e como sofri depois. Isso só doeu mais. Ela sabia que podia machucar, mas fez assim mesmo. Eu queria me enfiar na cama e chorar por um mês. Eu queria ser fraco. Eu me sentia fraco, mas decidi que só iria me permitir sofrer e desabar depois de me proteger primeiro. Ashley e eu morávamos juntos e dividíamos o aluguel igualmente. Tirei 2 dias de folga e comecei a mudar minhas coisas discretamente para a casa do meu irmão em outra parte da cidade. Ele sabia de tudo e logo me ofereceu um lugar para ficar. No primeiro dia, levei só o que não era essencial. Quando Ashley chegou do trabalho, notou a falta de alguns itens, mas falei que vendi alguns e guardei outros no depósito para liberar espaço. Ela não questionou. Por dentro, eu estava furioso, mas mantive a calma para não levantar suspeitas. Ela percebeu que eu estava um pouco distante, mas eu disse que estava apenas cansado e estressado por causa do trabalho. No segundo dia, enquanto Ashley trabalhava, meu irmão e a esposa vieram me ajudar a empacotar. Às 15h já tinha me mudado totalmente. Desde então, ignorei todas as mensagens e ligações dela, cortei contato e me recusei a falar com ela ou com a família, nem quero confrontá-la sobre o que aconteceu. Ela voltou para um apartamento vazio e passou a mandar mensagens para meus amigos e familiares, que também me escreveram. Só respondi aos meus pais, que apoiam minha decisão. A família e os amigos dela têm lotado meu telefone de mensagens e me xingando nas redes sociais por eu ter ido embora sem avisar. Não me importo. Ela sabe o que fez. Para mim, acabou. Ela não existe mais. Devido à reação, até meu irmão e a esposa dele questionaram se foi certo eu ignorar todos. Isso me fez duvidar de mim mesmo. Então vim aqui. Sou o idiota? Atualização. Eu não queria tornar isso público. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se importa com ela. Ficamos juntos por 6 anos, e isso não é algo que você simplesmente joga fora da noite para o dia. Percebi que devia falar com os pais dela. Só a família precisava saber. O resto podia pensar o que quisesse. Só importam as pessoas que realmente me conhecem. Enviei uma mensagem explicando tudo para amigos próximos e familiares. Eles acreditaram em mim sem precisar de fotos. Achei inadequado divulgar fotos dela e não fiz isso. Com as pessoas próximas entendendo a situação, fui falar com os pais dela. Procurei a mãe, com quem tinha me aproximado, e que me via como um filho. Ela estava chateada, mas aceitou se encontrar. Achei melhor conversar pessoalmente do que enviar um e-mail forte. Encontrei os pais dela na lanchonete onde tomávamos café. Foi emocionante. Eles estavam compreensivelmente chateados por eu ter me afastado sem dizer nada. Eu apenas sentei em silêncio e ouvi enquanto eles desabafavam tudo. Admito que fiquei com os olhos marejados, mas então eles começaram a me acusar. Acontece que Ashley tinha contado para eles que eu tinha traído ela e que foi ela quem me expulsou. E como eu não estava respondendo ninguém, todos acreditaram que eu estava com vergonha demais para aparecer. Eu não consegui segurar e acabei rindo alto. Eu disse que sentia muito por eles terem sido enganados e desejei uma boa vida para eles. Depois, fui embora. Eu estava extremamente irritado. Não conseguia acreditar que os pais dela acreditaram nela e me jogaram para escanteio tão rápido. Eu fui embora porque sabia que diria coisas das quais me arrependeria se ficasse. Eu não queria, mas ela não me deixou escolha. Eu explodi. Fui para casa, escrevi um e-mail chamado "Para seu prazer de leitura" e anexei todas as fotos e vídeos enviados pela amiga dela, além de prints da conversa, onde ela admitia culpa pela traição da Ashley. Incluí uma longa explicação detalhando tudo o que aconteceu desde o dia D, terminando com uma nota dizendo que eu não queria ser contactado e que esperava receber meu anel de volta eventualmente. Enviei para ela, os pais, todos os amigos que lembrei e até um colega de trabalho. Não me importei, é onde estou agora. Talvez eu tenha sido babaca por enviar aquele e-mail, mas ela testou meus limites, espalhando mentiras sobre mim. Não me arrependo. Agora estou na casa do meu irmão, dormindo no sofá-cama. Ele está me ajudando ao máximo, eu acho. Atualização final. As consequências daquele e-mail foram catastróficas. Meu celular tocava sem parar com ligações e mensagens dos amigos e da família da Ashley, cheios de perguntas.
Antes do e-mail, todos achavam que eu era o traidor expulso, mas o e-mail limpou meu nome e virou todos contra ela. Boatos começaram a circular no trabalho dela. Ela não suportou a vergonha e pediu demissão. Os pais dela recusaram recebê-la de volta e me procuraram para pedir desculpas por julgamentos precipitados. Estamos bem agora, mas me disseram que Ashley tinha dificuldade em pagar o aluguel. A maioria dos nossos amigos cortou relações com ela ao perceber que foi manipulada para me odiar. Até amigas dela que sabiam da traição pararam de falar com ela. Ironicamente, quem me contou tudo agora é minha namorada. Após tudo acontecer, passamos a conversar mais e ela virou um grande apoio. Nos conectamos por interesses, objetivos e experiências em comum. Tudo evoluiu naturalmente. Ela é incrível, gentil, carinhosa e me apoia muito. Alguns acham que é só um relacionamento de recuperação, mas estou feliz com ela. Desde que tudo aconteceu, não falei com Ashley e nem pretendo. Meus amigos dizem que a Ashley está furiosa porque sumi sem explicar. Sinceramente, se ela acha que merece algum encerramento depois de tudo, perdeu a noção. Segui em frente e estou mais feliz do que nunca. Sou o idiota por dizer à minha namorada que não vou morar com ela por causa das exigências absurdas de aluguel. Minha namorada e eu estamos juntos há um tempo. Apesar do meu bom salário, ela possui uma casa financiada. Conversamos sobre morar juntos e ela não se sente pronta para me incluir na hipoteca, mesmo pensando em casamento. Falei que entendo. Essa casa é dela e ela já lida com isso há anos, mas, obviamente, eu não quero ser um homem sustentado. Atualmente, eu alugo um lugar e é relativamente decente pelo preço. Estávamos calculando e o aluguel que ela quer cobrar de mim é o dobro do que pago no meu lugar. Falei que isso é totalmente ridículo. Ela diz que esse é o valor de aluguel da casa dela no mercado. Não está errado. Eu disse a ela que isso só funciona se o proprietário não estiver na casa e que, no máximo, alugaria só um quarto. Eu poderia pagar se eu não economizasse tanto, mas ficaria muito apertado. Ela diz que eu estou só arrumando desculpas e eu disse para ela que não vou pagar tudo isso. Ela insiste que quer muito morar junto, mas disse que eu preciso fazer a minha parte. Você é o babaca. Você não está alugando só um quarto, você está usando a casa toda. Você não usa o banheiro, cozinha, sala de jantar ou estar lá. Um acordo justo seria pagar pouco mais da metade dos custos reais de despesas e manutenção, pois ela teria que pagar impostos sobre o aluguel recebido. E não, você não seria adicionado à hipoteca. Ela está certa nisso. Você não está sendo babaca. Minha namorada se mudou para minha casa e nunca esperei que ela pagasse metade da hipoteca, como sugerem alguns comentaristas. Nós elaboramos um plano juntos, onde ela ajuda com as compras e as contas, mas eu não espero que ela me pague aluguel como se eu fosse o senhorio dela. Eu sou o namorado dela e fico feliz por tê-la morando aqui comigo. Relacionamentos viraram muito transacionais. Não quero estar com alguém que me enxergue como um inquilino. Sou babaca por não dar apoio extra à outra casa dos meus filhos. Tenho 2 filhos, de 11 e 8 anos com minha ex, e compartilhamos tanto a guarda física quanto a legal. Eu pago pensão alimentícia porque ganho mais. O valor é baixo, $150 mensais para equilibrar os recursos entre nossas casas. Minha ex se casou de novo e agora vive com o marido, 3 filhos dele, todos menores de 10 anos, e 2 filhos que tiveram juntos, ambos com menos de 5 anos. Eles enfrentam dificuldades financeiras. Nos últimos 4 anos, eles tentaram aumentar meu pagamento de pensão alimentícia 5 vezes. 2 vezes, nós comparecemos diante de um juiz, enquanto nas outras 3 vezes, o pedido foi negado antes de chegar ao tribunal. Cada vez, o juiz enfatizou que a pensão alimentícia serve apenas para sustentar nossos 2 filhos, não toda a casa dela. Apesar disso, minha ex e o marido tentaram justificar um aumento para $800 mensais devido à dificuldade financeira, mas não tiveram sucesso. Minha ex frequentemente me pedia pequenas quantias, como $50, ou para comprar coisas para outros filhos da casa dela, até quando nossos filhos estavam comigo. Sempre recusei, dizendo que só cuido das necessidades dos meus filhos, não dos filhos dela. Esse problema piorou após o aniversário da nossa filha, próximo ao do irmão postiço mais novo. Nossa filha curtiu as comemorações, ganhou presentes nas 2 casas e ainda teve uma grande festa que organizei. Já o irmão postiço dela não teve festa, nem ganhou muitos presentes por dificuldades financeiras. Minha ex pediu 2 vezes que eu enviasse presentes ao enteado dela, mas recusei. Ela queria que os outros filhos fossem convidados, mas minha filha não queria, então respeitei sua decisão. Isso deixou minha ex chateada. Poucos dias após o aniversário, minha ex disse que as contas de almoço escolar dos enteados estavam negativas. Ela sabia que coloquei crédito para nossos filhos e pediu que fizesse o mesmo para os enteados, mas recusei.
Ela me chamou de monstro e questionou como consigo viver sabendo que a outra família dos meus filhos enfrenta tantas dificuldades. Ela disse que eu poderia evitar que eles tivessem problemas financeiros, mas escolho não ajudar. Para mim, só cumpro o meu dever com meus filhos. Contribuo financeiramente como exigido e cuido deles quando estão comigo. Sustentar os outros filhos dela, que não são meus, não é minha obrigação. Sou o idiota? As crianças podem morar com você. O que ela faz parece manipulador. Eu realmente espero que isso não se torne uma situação em que faça seus filhos se sentirem mal ou até faça os enteados começarem a ressentir seus filhos com o tempo. Acho importante ajudar qualquer criança, mas você não é obrigado a cuidar do filho de outra pessoa. Além disso, ela age como se tivesse esse direito. Eu guardaria essas mensagens e veria como facilitar para você e para as crianças. Se possível, parece que elas só precisam morar com você. Estou surpreso que você não pague mais. Meu filho paga $450 por semana por 2 crianças. A ex dele ganha mais $350 por semana por um filho de outro homem. Ela está grávida do 4º filho com outro homem. Nunca trabalhou. Sempre que pede mais dinheiro no tribunal, o juiz concede. Apenas um juiz perguntou por que ela não trabalha, e ela disse que tem ansiedade, por isso não pode trabalhar. Imagine seus colegas brincando que você está grávida, mesmo não estando, e ainda envolvendo a rádio local. Isso é o que ocorre na nossa próxima história, que acabou de aparecer na sua tela. Dá um toque e ouça. Você não vai acreditar no que acontece depois.